Mateus 14 narra 3 batalhas que são e serão sempre comuns no ministério dos servos do Senhor. Primeiro é o confronto inevitável de um profeta com Jezabel. Isso, com a mulher que tipifica manipulação, dominação e arrogância, prepotência. Narra-se então nos primeiros versículos esse confronto com Herodias, aonde João Batista acaba sendo decepado. Por isso que João Batista é comparado muitas vezes pelo próprio Jesus com Elias, porque ele foi aquele que foi capaz de confrontar aquela mulher que estava no poder e usava do poder para fazer o mal a quem lhe contrariava. E esse primeiro situação é exposta aqui, a dificuldade inevitável que todo servo do Senhor genuíno, verdadeiro, que pregue a palavra de Deus, em algum momento ou fase terá esse encontro com esse espírito de Jezabel que age através da mulher. O segundo problema que nós vemos aí seria mulheres dominadoras, mulheres arrogantes, mulheres insubordinadas, insubmissas, geralmente serão as que o diabo usa para confrontar o caminho de um servo de Deus. O segundo problema que nós vemos aí é um problema social que tira a paz dos missionários e dos servos do Senhor no campo. E diante daquela escassez, o povo com fome e a dificuldade, você vai ver que Jesus ensina os seus discípulos que o servo do Senhor, o cristão, deve fazer a sua parte. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus do impossível, mas realmente o coração do cristão verdadeiro deve se enternecer pela dificuldade alheia e mesmo com o seu pouco, deve se dispor a ajudar os necessitados. Em primeira instância, os discípulos disseram para que Jesus simplesmente se afastasse daquela multidão carente, mas Jesus então fala para que eles deem de comer aquelas pessoas, e eles não tinham nada, tinham somente 5 pães e 2 peixes, e no meio daquele povo eram mais de 5.000 homens somente, foram crianças e mulheres. Dali se levantou uma pequena oferta de 5 pães e 2 peixes que Cristo multiplicou e tornou como ferramenta, como meio de subsistência, de ajuda, de auxílio para aquelas multidões. Mais de 10.000 pessoas foram alimentadas naquele dia. Ou seja, o problema social faz parte e deve enternecer os nossos corações, e por menos que todo cristão tenha, ele deve sim se inclinar pela causa social, como Tiago falou. Eu mostro as minhas obras e você reconhecerá a minha fé, porque fé sem obras é morta. E o terceiro grande problema que também é comum na caminhada de todo servo do Senhor é explanado também em Mateus 14, onde Jesus manda com que os discípulos vão para o outro lado. E quando eles atravessavam o mar, sozinhos, cumprindo ordem, repentinamente levanta-se um vendaval e batia contra o barco deles com violência. E isso mostra que muitas vezes não é porque você está debaixo do envio, não é porque você está fazendo a vontade de Deus que o seu caminho vai ser de flores, né? Vai ser de cantos e passaredos. Não. Todo servo do Senhor que está debaixo do envio do Senhor está sujeito a tempestades, porém, ele não pode se deixar levar pelas vozes do vento, pelas vozes da contrariedade. Diz que o vento falava, a voz do vento ecoava, e os discípulos naquele barco ficaram apavorados, a ponto de que eles já nem reconheciam mais Jesus. Então o servo do Senhor enviado por Deus está sujeito sim a tribulações,
mas ele não pode dar ouvido às vozes que estarão ecoando ao seu redor, e nem perdendo a visão de quem é Jesus na sua vida. Naquele momento, Pedro ainda quis desafiar, se é o Senhor, eu vou ter contigo, e num momento de fé ele andou por sobre as águas. Mas na verdade essa é a vontade de Deus, que num envio do Senhor, ainda que venham tempestades ferozes contra a tua vida, contra a tua embarcação, você confie no Senhor teu Deus, porque ele acalma o mar. E quando Pedro começou a afundar, porque tirou os olhos de Jesus, Jesus ali o sustentou com a mão. Então não tire os olhos do Senhor, confia em Deus. Pode estar virando tudo de ponta cabeça, você está debaixo do envio, acalma o teu coração, invoca o nome do Senhor e você será salvo. Deus abençoe, em nome de Jesus.